Galera, segura essa. O Ceará meteu 4-0 no Maracanã, no Presidente Vargas. E tá na final do Cearense contra o Fortaleza num Clássico Rei que pode mudar a história. 7-0 no agregado, Pedro Raul marcando de novo e o técnico Léo Condé soltando o verbo na coletiva. Fica comigo na turma do futebol, porque eu vou te contar tudo. Dá aquele like agora, se inscreve e bora descobrir como o Ceará tá voando alto. Rapaz, o Ceará não tomou conhecimento do Maracanã. 4-0 na volta das semifinais, depois de um 3-0 na ida, 7-0 no total. Mas antes de entrar nos gols, tem uma polêmica quente. O Vozão queria o Castelão, já que fez a melhor campanha na primeira fase, mas jogou no PV. O Fortaleza chiou na semana e o repórter perguntou para o Condé: isso prejudicou o Ceará? Bom, boa noite a todos. É uma situação que, em relação à colocação do nosso rival, eu não posso falar muito, porque aí é uma questão de análise deles. O que eu posso falar em relação ao Ceará, a gente esperava, sim, no sentido de, como fez a melhor campanha da primeira fase, a gente ter a opção de escolher o mando de campo do segundo jogo, né? Como o Maracanã entrou em acordo com a federação e governo de mandar o jogo no Castelão, a gente queria, como mandante, também jogar no Castelão, como eu acho que aconteceu ano passado mesmo, que eu assisti os jogos, a gente estava monitorando lá no Vitória um jogador do Maracanã, eu assisti os dois jogos, foram os dois no PV, no Castelão, né, do rival. Então, assim, eu esperava a gente, como melhor campanha, fazer os dois jogos no Castelão, pelo menos o segundo. Mas, de qualquer forma, assim, a nossa equipe conseguiu se adaptar bem aqui, jogando no PV, não só esses jogos, né, o jogo de hoje de semifinal, mas os jogos da Copa do Nordeste, os jogos da primeira fase. Então, de um modo geral, assim, a gente se preparou para jogar nos dois lugares. Olha só, Condé não comprou briga com o Fortaleza, mas jogou a real. Queria o Castelão? Sim. Só que o PV virou casa mesmo, 4-0 não deixa mentir. Curiosidade, o Ceará não perde no PV há 8 jogos em 2025. Será que isso dá moral pro Clássico Rei? E o Ceará tá jogando bonito, meu irmão. Mesmo rodando o elenco, o time não perde o ritmo, são 10 jogos invictos. O repórter quis saber o segredo. Como o Condé faz esse grupo voar, mesmo mudando peças? Preste atenção na resposta dele, porque tem dica de ouro aqui. Assim, primeiro, característica de trabalho, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, já são vários anos fazendo isso e a gente vai vivenciando algumas experiências no sentido de deixar todos preparados, porque a gente sabe que em algum momento você vai utilizar o atleta do grupo, aquele que vem jogando menos tempo, é o cartão, é lesão, é estratégia, é um calendário muito inchado que a gente tem aqui no futebol brasileiro, quem joga Série A e Série B, juntando estaduais, ainda com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim, então a gente tem que deixar todos bem preparados, então eu tenho uma preocupação muito grande com isso. É claro que a gente tenta, assim, eu falo muito isso, de ter uma equipe base e modificar algumas peças, mas acaba em alguns momentos, igual hoje, a gente conseguiu fazer um bom placar, né, na primeira partida, a gente podia, assim, ter esse privilégio de rodar um pouco mais, de trocar um pouco mais, pensando nos jogos que a gente vai ter de quarta-feira, jogo decisivo de Copa do Brasil, o jogo também no final de semana, final do estadual, mas, assim, esse é um ponto. O outro eu acho que a gente conseguiu montar um grupo de atletas muito competitivo, muito dedicado nos treinamentos, tem sido assim desde quando a gente se apresentou, e eu espero que seja assim até o final da temporada. Que aula, hein? Condé usa vantagem de 3-0 para testar reservas e poupar para o Clássico Rei e Copa do Brasil. Isso é visão. O grupo competitivo explica os 10 jogos sem perder. Imagina esse elenco afiado contra o Fortaleza. O Maracanã nem viu a bola. Mas como não relaxaram com 3-0 na ida? O repórter perguntou, e Condé entregou o papo do vestiário. Escuta aí. Assim, eu vou pontuar para vocês que eu falei com os atletas ao longo da semana, né? São muitos anos no futebol, já teve muitos jogos que eu imaginei que a gente iria entrar e ganhar de uma maneira tranquila e fui surpreendido. Assim como também jogos que eu já dirigi equipes que a gente imaginava que seria muito difíceis e a gente ganhou de uma forma tranquila. Então a gente tinha que encarar o jogo com o máximo de seriedade.
Independente de quem eu fosse escolher para jogar o jogo, eles têm que estar preparados, porque vão jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E eles tiveram esse entendimento de uma maneira muito positiva e fizeram um primeiro tempo ali muito consistente. No intervalo, voltamos a destacar no sentido de respeitar o adversário, de não fazer gracinha, de jogar sério, né? E tentar, se fosse para terminar 3-0, que terminasse 3-0. Se tivesse a possibilidade de aumentar o placar, que tentasse aumentar, mas sempre de uma maneira respeitosa e séria. E eles fizeram isso muito bem no segundo tempo, principalmente os atletas que entraram. Respeito ao nome do jogo. O Ceará podia ter tirado o pé, mas Condé cobrou raça e o time entregou 4-0 sem firula. Isso mostra um elenco focado, pronto para não dar mole nem para o Maracanã, nem para o Fortaleza na final. Será que esse foco decide o clássico? E o Pedro Raul, hein? Tá on fire. 3 gols em 3 jogos, mais uma assistência, mesmo com um pênalti perdido ontem. O repórter quis saber como esse camisa 9 tá fazendo a diferença. Condé abriu o jogo e tem uma curiosidade louca no fim. É uma característica de jogador que eu gosto, né? As minhas equipes, se vocês pesquisarem um pouquinho para trás, quase sempre terminou com o artilheiro da competição, né? Com o centroavante artilheiro. E eu gosto muito que a gente trabalhe em cima de um camisa 9. O ano passado foi um pouco diferente, até em razão da característica dos atletas que nós tínhamos, né? O Pulga atuava aquele lado esquerdo ali, com amplo domínio ali daquele espaço do campo, mas o Saulo e o Ailon, a gente trabalhava com muita variação dos dois ali, mas quando você tem o centroavante com a característica do Pedro Raul, você vai tentar explorar o que ele tem de melhor, fazer com que a bola chegue até ele em situações de cruzamento, de usar o pivô, né? Também aproveitar a bola aérea. É um jogador que tem assim bons predicados para a posição. E a gente fica feliz que ele chegou bem, como eu pontuei na última coletiva, foi muito bem recebido por todos aqui, elenco, torcida, por vocês da imprensa também, e a gente sabe que ele está feliz. E o jogador estando feliz, com certeza ele tende a tentar fazer o melhor sempre. Pedro Raul é o matador que Condé sonhava. Gosta de centroavante clássico. E o cara tá entregando, imagina ele no Clássico Rei contra a zaga baleada do Fortaleza. E agora, turma, o Clássico Rei. Ceará X Fortaleza, sábado, 15 de março. O repórter perguntou como essa invencibilidade ajuda, mas Condé desviou para o jogo da Copa do Brasil. Olha o que ele disse. Como eu falei, a gente sabe que o Clássico, né, ele mexe com todos, mas nesse momento agora o foco total na Copa do Brasil, tudo isso que você falou, esse histórico nosso, se a gente buscar até um pouco também da temporada passada, que a gente, jogando em casa principalmente, a gente conseguiu um número expressivo de vitórias. A gente tem que canalizar tudo isso para quarta-feira, para a gente levar a campo tudo isso que a gente fez de bom aí nesse período aí, mas para esse jogo decisivo de quarta. Condé tá com a cabeça no lugar. O Clássico Rei é guerra, mas ele foca na Copa do Brasil quarta, no Castelão.